Evitará que você fique saltando de uma parte para outra, negligenciando uma ou outra. Terceira, pesquisar e ou estudar a Bíblia. É outra forma prática de permanecer na palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia está em dois exercícios que se adicionam ao da simples leitura: fazer perguntas sobre o texto e anotar suas impressões. Você não estudou realmente a Bíblia se não escreveu seus pensamentos no papel ou no computador. O espaço não me permite explicar os diferentes métodos de estudo bíblico. Estão disponíveis muitos livros proveitosos sobre o estudo da Bíblia, incluindo um que escrevi há mais de 20 anos. O segredo de um bom estudo bíblico consiste simplesmente em aprender a fazer as perguntas certas. Métodos diferentes usam perguntas diferentes. Você descobrirá muito mais se parar e fizer perguntas simples como quem, o que, quando, onde, por quê e como. A Bíblia diz: verdadeiramente, as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual torna as pessoas livres e continuam a estudá-la. Elas não esquecem o que ouvem, mas obedecem ao que o ensino de Deus diz. Os que fazem isso são felizes. Quarta maneira de permanecer na palavra de Deus é relembrá-la. A capacidade de lembrar é dom de Deus. Você pode pensar que tem memória fraca, mas na verdade é que há milhões de ideias, verdades, fatos e imagens memorizados. Você lembra o que é mais importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para relembrá-la. Existem enormes benefícios na memorização de versículos bíblicos. Eles o ajudam a resistir à tentação, decidir sabiamente, diminuir a pressão, ganhar confiança, dar bons conselhos e partilhar sua fé com os outros. Sua memória é como um músculo. Quanto mais você a usa, mais forte ela se torna. E memorizar as Escrituras ficará mais fácil. Você deve começar selecionando uns poucos versículos bíblicos deste livro que o sensibilizaram, escrevendo-os em um pequeno cartão em que possa levar consigo. Então, releia em voz alta durante o dia. Você pode memorizar nas Escrituras em qualquer lugar, enquanto trabalha, enquanto se exercita, enquanto dirige, ou enquanto espera, ou na hora de dormir. Os 3 segredos para a memorização das Escrituras são relembrar, relembrar e relembrar. A Bíblia diz: lembre-se do que Cristo ensinou e que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. A quinta maneira de permanecer na palavra de Deus é refletir sobre ela, o que a Bíblia chama de meditação. Para muitos, a ideia de meditar evoca imagens de alguém esvaziando a mente e deixando-a vaguear. Isto é exatamente o oposto da meditação bíblica. Meditação é pensamento concentrado. É necessário esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e reflete sobre ele repetidamente. Como já foi dito no capítulo 11, se você sabe se preocupar, já sabe meditar. Preocupação é o pensamento concentrado em algo negativo. A meditação é o mesmo, porém voltado para a palavra de Deus e não para algum problema. Não há outro hábito que seja tão eficaz na transformação de sua vida ou em torná-lo mais semelhante a Jesus do que a reflexão diária nas Escrituras. À medida que utilizamos nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, realmente nos espelhamos no exemplo de Cristo. Somos, segundo a sua imagem, transformados com glória cada vez maior. Se você pesquisar todas as vezes que Deus fala sobre meditação na Bíblia, ficará maravilhado com os benefícios que Ele prometeu aos que parassem para refletir na sua palavra durante o dia. Um dos motivos pelos quais Deus chamou Davi homem segundo o meu coração é que Davi adorava refletir na palavra de Deus. Ele disse: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Refletir seriamente na verdade de Deus é a chave para ter as orações respondidas e o segredo para uma vida bem-sucedida. Devo aplicar seus princípios. Podemos receber, ler, pesquisar, relembrar e refletir a palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em pô-la em prática.
Devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil de todos, porque Satanás combate com muita intensidade. Ele não se importa que você frequente estudos bíblicos, contanto que não faça nada com o que aprendeu. Enganamos a nós mesmos quando presumimos que apenas por termos ouvido, lido ou estudado a verdade, nós a assimilamos. Na verdade, você pode estar tão ocupado indo para a próxima aula, seminário ou conferência bíblica, que não tem tempo de pôr em prática o que aprendeu. Você esquece o que aprendeu a caminho do próximo estudo. Sem o pormos em prática, qualquer estudo bíblico é inútil. Jesus disse: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus também destacou que as bênçãos de Deus vêm de obedecer à verdade e não apenas de conhecê-la. Ele disse: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de isso ser difícil ou mesmo doloroso. A verdade irá libertá-lo, mas, a princípio, poderá deixá-lo infeliz. A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas falhas, repreende nosso pecado e espera que nos transformemos. Faz parte da natureza humana resistir a mudanças. Então, aplicar a palavra de Deus é uma tarefa difícil. Por isso, é tão importante discutir as aplicações pessoais com outras pessoas. Não há como enfatizar suficientemente o valor de fazer parte de um pequeno grupo de estudo bíblico. Nós sempre aprendemos com a franqueza dos outros que jamais aprenderíamos por nossa própria conta. Outras pessoas o ajudarão a discernir coisas que você teria deixado passar e a aplicar a verdade de Deus de forma prática. A melhor forma de tornar-se um praticante da palavra é colocar no papel uma atitude efetiva, resultante da leitura, estudo ou reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo você. Prática, algo que você poderá fazer, e verificável, com um prazo final para ser feita. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, isto é, que envolva você. Deverá ser prática, isto é, algo que você possa fazer, e deve ser verificável, isto é, com um prazo final para ser feita. Toda aplicação deve envolver ou seu relacionamento com Deus, ou seu relacionamento com os outros, ou seu caráter pessoal. Antes de ler e ouvir o próximo capítulo, passe algum tempo pensando sobre essa questão. O que Deus já falou para você fazer por meio de sua palavra que você ainda não começou? Então, escreva algumas instruções práticas que o ajudarão a agir no que você já estabeleceu. Você pode contar a um amigo para que ele possa acompanhá-lo. Como Moody diz, a Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. 24º dia, pensando sobre meu propósito. Um tema para reflexão: a verdade me transforma. Memorize este versículo: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Medite nessa pergunta e a responda por escrito em seu caderno de anotações. O que Deus já me disse na sua palavra, que ainda não comecei a fazer? Até amanhã.